Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos padres, Padre Raimundo, o Senhor Raimundo, Padre de Vigário-Geral, também da Diocese, Padre Everton, Padre Lucas, tem outros padres aqui, não? Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para olhar a Nossa Senhora, que na sua vida ela procurou seguir Jesus, vivendo como discípulo, vivendo como ele dizia, como ele ensinava a ser, já antes do nascimento de Jesus. A atitude de Maria era de obediência à palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É a resposta que Maria deu ao anjo quando anunciou, ou quando o anjo, em nome de Deus, pediu o seu sim para realizar o plano de Deus. Então Maria não teve dúvida de assinar em branco uma página para Deus escrever a vida dela, que não foi uma vida tão simples e nem tão fácil, que não foi uma vida livre de dores, livre de interrogações. Não digo de dúvidas, assim no sentido de duvidar de Deus, mas de se interrogar o que Deus queria. Como acontecerá isso? Se eu não tenho homem ainda? Pergunta a Maria. E o Concílio Vaticano II diz: Maria ela progrediu na fé. Quer dizer, ela também fatigou na fé, mas continuou, permaneceu firme até aos pés da cruz. Então, a Virgem da Piedade é aquela que nós contemplamos aos pés da cruz no momento em que coloca nos seus braços o filho morto. Quem mais do que ela poderia pronunciar o porquê isso aconteceu? Como é que Deus realiza o seu plano? Se esse que foi anunciado pelo anjo como príncipe da paz, como aquele que sucederá no trono do rei Davi, agora já morto nos seus braços. Maria continua firme na fé, mesmo sem saber qual o desfecho de tudo isso. Como iria terminar tudo isso? Teve momentos em que a própria palavra de Deus diz: Maria não entendia isso. Lembre-se quando perderam o menino de vista e ele ficou em Jerusalém. E quando o encontraram, disse: por que fizeste isso? Eu e teu pai estávamos te procurando, preocupados. Não sabias que eu tinha que fazer a vontade de meu pai que está no céu? Conclusão: Maria não entendia isso, mas guardava no seu coração. Então, mesmo a palavra de Deus não entendida, naquele momento, era guardada no coração dela, na mente dela. Era um dia em que uma luz se acende, tem esses momentos fortes de luz, e a gente compreende. Naturalmente, nós o compreendemos sempre depois. Então, vamos todos esses pontos da vida
que parecem na hora assim misteriosos, sem entendimento para nós, começam a ter sentido quando nós olhamos para trás. Então se forma uma linha de ouro que vai unindo todos estes pontos, como dizia nestes dias, aquele que fundou praticamente, o fundador de uma grande empresa os meninos jovens entendem mais do que eu, de computadores da Apple, aquele computadores que tem a maçã mordida, depois todos aqueles telefone, iPod, sei lá, tanta coisa que eu não entendo mais nada. Mas ele renunciou à presidência, fazer parte do conselho, e aí até as ações despencaram, mas ele dizia justamente isso. E numa das suas palestras, mais de 114 palestras em formaturas, ele dizia aos jovens: o que me ajudou na vida foi esse ponto, pensar na morte e pensar a virtude da vida. Isso me deu um impulso para viver. E eu fiquei bem feliz por isso, porque também eu sempre pensei isso. Por que ele dizia isso? Ele explica: porque me ajudou a ir sempre no essencial. Ele fala: não é verdade? Se nós pensarmos na morte, vamos continuar brigando como brigamos. Se nós pensarmos na morte, que vai nos tirar todos os bens da terra, vamos ficar tão preocupados, tão arraigados à nossa conta bancária, ao nosso ouro, eu não sei que lá, aos nossos brincos, a todos os ouros guardados. Não. Ele tem razão. Então nós, o dizemos antigo, nós perdemos isso. Pensa nas últimas coisas e você não vai se desviar do sentido verdadeiro da vida. Que simplesmente dizia, com palavras que naquele tempo se entendia: pensa na morte, no juízo, no inferno, no paraíso e em eterno não pecares. E você nunca vai pecar, no sentido que você não vai se desviar do caminho de Deus. Então este homem deve ser bastante rico, porque montou como um país com o outro toda essa empresa. Tanto é que tem os fãs. Os fãs raspavam a cabeça e faziam tatuagem na cabeça de uma maçã, onde ele aparecia, que era uma loucura, por esse homem. E ele veio e nos disse simplesmente: pense um pouquinho na morte, porque é como um observatório, é como a torre que tem nos aeroportos. Eu frequento bastante os aeroportos, e que dirige o tráfego aéreo, para que não haja choque. Então, se a gente se coloca do alto, a gente tem condição de ver todo o panorama, que vai, que vem, e assim também, se colocando no alto do nosso promote, que a gente espera o mais tarde possível, porém, podemos viver melhor. Eu comecei a pensar mais seriamente no morte quando tinha eu posso dizer até a data, era no ano de 1957, quando vi meu tio, 33 anos, solteiro e morrer, até morrer no médico. Aí me perguntei: puxa, como eu tinha 15 anos, como a morte é terrível. Então, como é que eu posso gastar bem a minha vida? E aí decidi realmente continuar no seminário, ser padre, ser missionário. Então eu creio que Nossa Senhora, aos pés da cruz, é um pouco o símbolo do ser cristão.
aquela que é despojada daquilo que tem de mais querido na vida, que é o filho. O que lhe resta na vida é este filho que Deus lhe deu e que lhe é tirado, mas que ressuscitará. Então, a esperança faz parte da vida de Maria Santíssima. Ela não desanima diante do sofrimento. Não desanimou quando José estava para abandoná-lo. Naquele tempo, e José, que tinha bom senso, que confiava em Maria, mas ao mesmo tempo não sabia explicar este filho nascido nela, então se decidiu em abandoná-la sem denunciar. Porque denunciar uma mulher adúltera era condenada à morte por apedrejamento. E ainda é assim. Nos países, certos países muçulmanos, ainda é assim. Li a vida de uma senhora que teve um romance, isso na Palestina, né? Teve um romance, nasceu um filho, não teve outro. A família se reuniu e decidiu que alguém tinha que matá-lo. Coube ao cunhado. Então todos foram embora, com uma desculpa qualquer. O cunhado chegou lá, blá, pegou pelos cabelos, derramou gasolina e todo o povo. A mulher conseguiu fugir, foi para o hospital, o menino nasceu, levaram, e a mãe ainda foi lá com o menino para que ela se matasse, que não era mais digna. Houve várias circunstâncias, o assistente social da Suíça conseguiu ainda resgatá-la com muito cuidado, levá-la para Jerusalém para a Suíça, depois recuperaram também o menino. Isso não no século, talvez no século passado, no século de 23 anos atrás. Este era o final daquelas que, supostamente ou não, eram adúlteras. Então Maria correu este grande risco de ser apedrejada, se não fosse pelo consenso e depois pela intervenção de Deus no sonho que de José, não tenhas medo de tomar comunhão contigo, porque o que vai nascer é obra de Deus. Mas era chato para ela. E as comadres, será que não falavam? Olha ali, está grávida, se adiantou que não moravam ainda junto com José. Faltando essa situação, humanamente engargulhada, humanamente emaranhada, e ninguém sabia como puxar o fio e chegar a uma conclusão. Se depois pensarmos no nascimento, Maria que prefere ir com José para o recenseamento, né? Nasce lá quase no abandono, digamos, numa gruta para os animais, não tem lugar para ela, nem mesmo no caravanserário, onde iam todas as caravanas, não tem lugar para ela. Nos parentes pobres, não existe parente pobre, só existe parente rico, e ela era pobre, não tem lugar para ela. Tinha parentes a querer, né? Então, toda essa vida de Maria pautada na fé em Deus e na esperança em Deus. A fé que nos faz ver além das aparências, e aos pés da cruz ela vai além das aparências, confiando em Deus, sem saber o que vai acontecer. Então Maria é toda impregnada da palavra de Deus, da certeza que Deus acompanha. O Magnífica é uma oração composta por tantas palavras da Bíblia que Maria canta como agradecimento a Deus. A minha alma engrandece o Senhor. Não tem nenhum momento da vida de Maria em que se diga que Maria está falando mal de Deus, como às vezes nós falamos mal de Deus. Por que Deus fez isso? Por que aquilo? Porque aquilo. A minha alma engrandece o Senhor e exulta pelo Espírito em Deus, no Salvador. Portanto, quando pega o menino, também aí
que devem ter dito os colegas dela, as colegas de viagem? Aquela hora, Maria, onde é que você deu a cabeça? No mínimo. Podia olhar se o menino estava com o meu pai, estava com o José. Onde é que estava com a cabeça? Estava com a cabeça outra? No mínimo, as tomadas podem ter dito isso. Se alguém de você fosse para a feira, perdesse o filho por lá na feira, no mínimo, o que pensa nisso? Pode pensar também, assim não fugiu numa multidão, etc., ou se perdeu, tudo bem. Então, a palavra de Deus determina toda a vida de Maria. E ela se torna também discípula do seu filho, filha espiritual do seu filho. Tanto é que quando uma mulher diz, bem-aventurados os seios que eu venho que te trouxe, eu sei os que te amamentaram, o que diz Jesus? Bem-aventurados aquele que crê e vive a palavra de Deus. Não é tirar o merecimento de Maria, mas é realçar realmente o que Maria foi. Ela deu um passo e não considerou só humanamente seu filho, mas o considerou do ponto de vista da fé e se tornou filho de seu filho. Como nós também, então, na vida da comunidade, na vida da igreja, devemos primar por viver a palavra de Deus. Quer dizer, significa ler, significa meditar, significa também se perguntar como estou vivendo a palavra de Deus. Para vivê-la realmente, não fingindo. Começar a dizer as palavras durinhas. Por exemplo, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, que vos fazem o mal. E aí, alguém que morre não quer perdoar, não quer nem ver. Podemos ainda dizer que somos cristãos? De jeito nenhum. O perdão é essencial à vida do cristão. Não porque no Pai Nosso pedimos isso a Deus. Perdoa os nossos pecados do mesmo jeito como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos tem feito o mal. Estava lembrando hoje eu fazendo masculino. E olha, a recuperação começa por aí. Por quê? Porque Jesus na cruz quebrou a força do mal perdoando. E aí que vem a salvação. Quer dizer, perdoando é que nós quebramos as correntes que nos amarram e que provocam dentro das nossas famílias tanto desajustes, a incapacidade de perdoar, a incapacidade de suportar, e também tantos problemas nas próprias famílias. Então, viver a palavra de Deus, meditando-las, é essencial, é importante, é imprescindível na família, onde não é só ver a Bíblia exposta lá no lugar de honra, mas olhar também e todo dia ler um trecho da Bíblia. Então, como tarefa de casa, temos que deixar isso. Cada dia ler um pedacinho, curtinho na Bíblia, para lembrá-lo durante o dia e para dizer que estou vivendo isso. Então aí a gente vai evangelizando a nós mesmos. É uma nova evangelização que fazemos de nós mesmos, das nossas famílias, e tenho certeza absoluta que a vida na família vai mudar quando começa a viver o Evangelho. Não é um luxo, não. É o nosso ser, é o nosso viver. Todos nós temos que cada dia recomeçar, que cada dia nos deixar que a palavra de Deus nos julgue. É como uma espada afiada que vai
fazendo incisões nos certos tumores que temos dentro de nós e que vai nos libertar também do mal. E a palavra de Deus também é aquela que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue do Senhor. Isto é o meu corpo, esse meu sangue não são palavras do bispo, do padre ou do papa, são palavras de Jesus Cristo através do Padre, e isso acontece quando também o sacerdote diz: eu te perdoo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus é a vida da igreja. E nós já compreendemos melhor quando estamos reunidos em comunidade. Claro que deve ser preparada em casa, vivida em casa, mas a palavra de Deus forma a comunidade. A palavra de Deus nos forma de nós um só corpo, uma só alma, somos um em Cristo. Não temos mais o direito de viver individualmente, egoisticamente, mas vivemos uns a serviço dos outros. Então, essa comunidade é criativa. Nós lembramos a Maria José, que como a reunião dos pobres de Santo Antônio trabalhou para cuidar do asilo dos pobres de Santo Antônio. Pensamos ao Monsenhor Galdo, que criou o hospital de Lagarto naquele tempo, em 1800, final de 1800. Deixou casas para isso, deixou terreno, inclusive impedindo que no dia que desmanchasse, voltasse para a paróquia. Era uma condição que ele deixou, a serviço da paróquia. Pensamos também a tantas outras obras. Pensamos a Fazenda da Esperança, nasceu de quê? Nasceu da evidência da palavra. Tudo que fizermos ao menor, ao mais esquecido, ao mais desprezado dos meus irmãos, é a mim que fazemos. Lagarto não está por trás de muita gente, não. Foi a terceira fazenda, hoje tem mais de 80, mas Lagarto foi a terceira. E se nós olharmos que tem um descendente de filhos de Lagarto, então pensamos também a primeira, a segunda, Nelson era neto de Jerusalém. Então Lagarto, por viver a palavra, então deu muitas vocações. Esse Lagarto tem 3 bispos agora. Tem não sei quantos padres, quantas freiras eu não sei quantos jovens que também se consagram a alguma coisa, quantas associações. Então tudo isso vem da palavra de Deus. Então é uma riqueza muito grande que é fonte, que renova a vida da comunidade, que não a deixa envelhecer e que atrai também os jovens. Sem a palavra de Deus, seríamos muito pobres, não teríamos muito aquilo. Por isso, nós agradecemos a Deus e a Virgem Santíssima, porque Maria tem uma presença especial neste santuário, tem uma presença especial na vida da comunidade. Então, essa presença de Maria na vida concreta das famílias, que nos garante também um futuro melhor para a nossa comunidade, para as comunidades que brotaram delas, várias paróquias que estão sendo instaladas nesta única matriz. Pensamos que a paróquia já foi fundada em 1639, são mais de 335 anos, 34 anos que existe essa paróquia. Então não é só um monte, tem um monte, mas que é ainda vivo, tem um DNA de vida religiosa nesta paróquia que não pode ser deixado de lado, a não ser que queiramos a ruína
desta cidade e desta paróquia. Quando o povo perde a sua fé, perde esta alma de aço que mantém viva a nossa vida. Estamos em pé porque temos uma alma forte de aço que nos dobra a nenhuma ventania, que nos dobra a nenhuma tempestade, porque olha para Maria aos pés da cruz. A Bíblia Santíssima, aos pés da cruz, é a força de tantas mulheres, de tantas mães, mesmo com todo esse desastre que é a droga, mas que mantém fortes as famílias, que mantém fortes os jovens, que mantém forte também a todas as pessoas, para termos a garantia de um hoje bom fundamento de um futuro que poderá ser melhor. Isso depende da nossa resposta. Maria deu o seu sim. Nós, como comunidade, estamos dando também o nosso sim a Deus, dizendo como aquela jovem que morreu nos anos e que foi beatificada, quando aos 17 anos descobriu que tinha um câncer nos ossos, dizia a Jesus, escreveu no seu diário, que foi descoberto depois da sua morte: o que tu queres, Jesus, eu quero também. E quando estava para morrer, eu já lembrei isso, ela pediu a mãe para comprar um vestido de noivo. E quando vestisse, ela devia dizer: agora que a luz está feliz, porque estava com aquele Jesus, que era esta criança, esta jovem, sempre amou e procurou amar, sobretudo, e também na dor, sendo exemplo e conforto para todos. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.